Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, que nos acompanham neste programa A Luz da Fé, que é apresentado por mim, Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga. Há 8 dias falávamos da remissão dos pecados e da ressurreição dos mortos. Gostaria de recomeçar por aqui, porque de facto é uma das principais verdades da nossa fé e que talvez nem sempre esteja tão presente na nossa vida. Talvez ainda mantenhamos aquela ideia de que a morte é o fim de tudo. Eu costumo dizer nas minhas paróquias, quantas vezes estes ouvidinhos que a terra um dia há de comer, não é? Ouvem no fim de um funeral, olha, já acabou tudo para esta pessoa. E penso que é importante, como cristãos, revitalizarmos a nossa fé nestas verdades, não é? Porque dizer apenas que Deus é bom, que acreditamos em Deus, que está no céu, isso pode ser fácil, mas depois, nestas verdades, tudo se joga aqui, naturalmente, não é? Porque se eu acredito que a minha vida passa para além da morte biológica, eu dou outro sentido à minha própria vida, não é? Reparem, se nós pensássemos que a vida se baseava na vida terrena, enfim, não valia a pena fazer muita coisa, porque a vida é passageira, vamos todos, de repente, podemos morrer rapidamente, não é? Não há tanta vontade de viver, portanto, nós temos de ter consciência de que é preciso conhecer estas verdades, é preciso conhecer a meta para a qual estamos a caminhar, até para valorizarmos mais a nossa própria vida, não é? Então, primeira grande realidade, saber que quem é fiel a Deus durante a vida terrena, permanece em Deus para sempre, mesmo perante a morte biológica. Essa não é um fator de afastamento, mas é da proximidade, não é? Aliás, é necessário morrer para podermos ver Deus face a face. Então diz-nos o Catecismo, resumindo os números 103 a 108, que quando uma pessoa morre, o seu corpo é sepultado ou cremado. Contudo, queremos que existe para essa pessoa uma vida depois da morte. Jesus revelou-se na sua ressurreição como o Senhor da morte. A sua palavra é fidedigna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Encontramos essa passagem do Evangelho de São João, no capítulo 6. O chamado discurso do pão da vida, como sabemos. Ora, esta afirmação, creio na ressurreição, porque Jesus, de facto, deu a vida por nós. Ele mostrou-se, e por isso é que, reparem, o tempo pascal não se reduz a um dia, como tantas vezes nós pensamos, não é? Sobretudo naquelas terras onde há a visita pascal, pensa-se que a Páscoa é apenas esse dia. Esquecemos que há um tempo pascal que são 50 dias, não é? Que só culmina com o Pentecostes, e que ainda mais, que cada domingo é dia de Páscoa, portanto, durante o ano nós temos 52 domingos como dias de Páscoa, para dizer exatamente isto, não é? O Senhor ressuscitou, está vivo para sempre. Nós não podemos esquecer esta verdade de fé. Sofreu, é verdade que sim. Foi morto, sim. Injustamente, sim. Mas ressuscitou, não é? E por isso aparece. Reparem, o tempo pascal recorda-nos, não só aquela semana da oitava da Páscoa, mas mesmo durante o tempo pascal, as muitas aparições de Jesus ressuscitado, não é? Para quê? Para que nós tenhamos consciência que ele, também não o reconheciam logo que ele aparecia. Reconheciam pelo timbre da voz,
pelo nome, quando ele chamava pelo nome de alguém, pelo gesto de partir do pão, mas é verdade que ele quis mostrar e por isso precisou daqueles vários dias para dizer aos apóstolos: sou eu, aquele que foi morto está aqui. Não há dúvidas sobre isso, não é? Os próprios apóstolos também não tinham consciência clara disso, não é? Duvidavam. Os discípulos de Emaús, que nós encontramos em São Lucas, no capítulo 24, não é? Vão desanimados para casa, vão tristes, abatidos, parece que tudo tinha acabado. No entanto, Jesus fala com eles, fala das Escrituras, mas só quando fica em casa, a convite deles, é que parte o pão, e isso é o grande abrir dos olhos. Mas é importante percebermos que a ressurreição é um dado adquirido e que Jesus veio ao mundo sobretudo para isso. Reparem, ele não precisava vir ao mundo daquela forma como veio, uma criança, passar por um jovem, antes disso um adolescente, depois um adulto, não. Ele veio para dizer: vou dar a vida, pronto, vou redimir-vos do pecado, vou fazer aquilo que vós merecias, não é? Isto é, nós é que merecíamos ser pregados numa cruz, mas foi ele que fez por nós, como quem passa um cheque em branco para pagar uma dívida a alguém, não é? Tens aqui para gastares aquilo que é necessário. Então Jesus faz isso, sem reserva, sem limites, não é? E depois ressuscita, para nos dizer: vós também ides passar pela morte, também ides sofrer, seguramente, mas aquilo que vos espera é a vida eterna. Aliás, Jesus não fala muito em céu, mas sim em vida eterna. Essa vida que já começou no batismo, reparem. Muita gente também, de forma errada, pensa que só se começa a vida eterna depois da morte. Não. A nossa vida eterna começa no dia do batismo. Portanto, e usando expressões de São Paulo, o nosso homem velho vai se arruinando, isto é, nós, no meu caso hoje, já tenho cabelos brancos, ainda parece não ser muitos, mas já tenho alguns, né? E quando tinha 20 anos não tinha cabelos brancos. Né? Vamos tendo doenças à medida que vamos avançando na idade, limitações, em crianças não tínhamos. Mas, seguramente, há uma coisa, o corpo vai envelhecendo, mas a fé vai aumentando. E por isso São Paulo diz: o homem novo vai-se renovando de dia para dia. Podemos também usar outra expressão, que é: durante a nossa vida vamos cristificando-nos, vamos sendo parecidos mais com Jesus Cristo, não é? Isso também era importante, e já o falei uma vez, a forma como nós comungamos, não é? Não me importa saber quantas vezes é que eu já comunguei, desde a minha primeira comunhão, mas importa saber que desde que eu comungo Jesus na Eucaristia, o que é que tem acontecido na minha vida? Em que é que já me pareço com Jesus? Quando as pessoas nas nossas terras nos encontram, mesmo que depois de uns anos sem irmos à terra, dizem: você é filho de fulano e de cicrano, não é muito parecido com eles. Nós temos uma parecência física com os nossos pais, logicamente, e depois também o temperamento, tudo isso. Mas será que nos parecemos com Jesus? Será que quem nos vê Jesus? É evidente que sim, né? Eu posso-vos partilhar um episódio muito simples, numa paróquia por onde já passei, como parco, como é a minha missão, e todos os padres, não é? Visitar os doentes. E fiz aquela visita aos doentes, como faço todos os meses, e de repente ouço uma menina a chamar pela mãe para que viesse ao quintal. Eu ia a passar. E ela diz à mãe, muito, muito contente: olha o Jesus com pernas, porque ela ia à missa, não é? E via-me sempre paramentado, não é? E ali viu-me, reconheceu-me, não é? Como padre, mas não dizia que era o padre, era o Jesus com pernas. Não é? Até que nos rimos um bocadito, a mãe veio e reconheceu-me imediatamente, não é? Ora, uma criança foi capaz de reconhecer o padre chamando-lhe Jesus com pernas, mas será que nós reconhecemos, cada um de nós se reconhece como Jesus? Seremos capazes de perdoar sempre como Ele perdoa? Seremos capazes de amar como Ele ama? Seremos capazes de sorrir como Ele? Há uma canção que na minha infância era muito, muito usual, mas o autor ainda está vivo, todos nós o conhecemos bem. O padre Zezinho tinha uma canção que dizia: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu. É isso que importa durante a minha vida de cristão,
durante o tempo em que eu recebo Jesus na Eucaristia e na palavra, esta mesma transformação tem que acontecer. Creio que se lembram daquele episódio do Evangelho de São Marcos, quando uma senhora que sofria de sangue há 12 anos sabia que se tocasse no manto de Jesus podia ser curada. Esta senhora não podia tocar em ninguém, porque ela, sendo uma mulher a perder sangue, ela, se tocasse em alguém, e porque era considerada impura, podia ser apedrejada até à morte. Portanto, ela não quer tocar em ninguém, porque ela sabia, o drama não era só estar doente, mas também estar impedido de estar com os outros. Era exatamente igual à doença da lepra. Mas esta mulher diz, se eu ao menos tocar no seu manto, eu ficarei curado. Reparem, esta mulher tem uma fé inquebrantável, não é? E por isso Jesus a elogiou. É assim também a nossa fé, este acreditar incondicional em Jesus, mesmo quando parece que os outros nos rejeitam, nos põem de lado, não é? Como é que está a nossa consciência? Então, durante a minha vida terrena, o que é preciso fazer é exercitar esta identificação com Jesus, que passa pela oração, não é? Também muitas vezes é discutível, enfim, pessoas dentro da própria igreja, não é? Acham que o que é importante é fazer coisas, não é? E rezar, que não é tão importante. Jesus nunca disse isso, não é? Jesus mostrou sempre a ação, não deixou de estar com os doentes, com os que estavam com fome, até com os que tinham morrido, mas não deixou de rezar. E por isso o Evangelho, maiormente São Lucas, por 9 vezes nos diz que Jesus se retirava de manhã cedo para rezar, passava a noite em oração, saía de manhãzinha cedo para rezar. Portanto, este equilíbrio entre a oração e a vida, não é? Nós depois podemos arranjar muitas formas de dizer as coisas, mas isso às vezes é para nos justificarmos. Dizemos, eu enquanto trabalho rezo. Eu posso fazer isso, mas preciso também da oração. Preciso de parar para dialogar com o Senhor, para meditar, para contemplar a sua palavra. Então Jesus fazia isso. E nunca deixou de estar com os doentes, com as multidões, com os apóstolos. Mas é isso que nós fazemos diariamente. Portanto, este identificar-se com Jesus é ou não o grande desafio que nós temos. E esse é o caminho para depois me levar à eternidade, à vida eterna. Portanto, perceber claramente que se eu confio plenamente em Jesus, automaticamente, depois da minha morte, ou precisando de alguma purificação, o mais provável é encontrar-nos com o Senhor. E permitam-me nesta questão também apresento um exemplo, porque às vezes nós pensamos apenas nos santos, que já têm muitos mais anos do que nós, nos séculos passados. Nós temos santos dos nossos dias que se interessavam por esta realidade, não é? O chamado Carlo Acutis, um santo que faleceu com 15 anos, quando ele dizia, eu quando morrer quero ir para o céu, não quero ir para o purgatório. Repare, era um jovem, não é? Um adolescente, diríamos hoje, não é? Se fosse vivo tinha 30 anos. Mas reparem esta clareza, não quero ir para o purgatório, quero ir para o céu. E o que é que ele fazia para lá chegar? Por exemplo, fazia da Eucaristia o seu ponto forte no dia a dia. E por isso também diz, a Eucaristia é a autoestrada para o céu. E por isso tinha uma devoção forte a Nossa Senhora, rezava ao terço todos os dias. Era um rapaz normal, jogava bola, estudava tecnologia, não é? Informática, melhor dizendo. E reparem, trazia jovens com ele para a missa, despertou a fé de muita juventude, dos próprios pais, não é? Que não eram católicos muito conscientes, muito comprometidos. Deixa uma profecia de que os pais iam ficar sem filho, porque ele era filho único, mas ele diz, vós ides ter 2 filhos gêmeos, e 4 anos depois da sua morte essas crianças nascem. Portanto, um jovem de Deus, não é? Mas que começou a trabalhar esta sua fé desde a primeira comunhão, não é? Desde o grande dia em que recebeu a Eucaristia.
Como é que hoje são as nossas primeiras comunhões? Que alegria provocam, não é? Nas nossas crianças, nos pais, este receber Jesus na Eucaristia, não é? E depois, como é que vamos fazendo ao longo da vida? Então a vida eterna não começa depois da morte, começou no dia do batismo. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais me identifico com Ele, mais em vida eterna estou, naturalmente. Mas o catecismo tem mesmo como afirmação de fé, creio na vida eterna. A vida eterna, como começa no batismo, atravessa a morte e não tem fim. Portanto, é uma vida para sempre. Não é vida interna, mas eterna para sempre. Não tem fim. Então reparem, aos olhos de Deus, nós fomos criados para não termos fim. Como é que será possível dizermos, perante um funeral, para esta pessoa tudo acabou? É um contrassenso. A nossa fé diz o contrário. Eu começo a existir na concepção do maternal da minha mãe e nunca mais tenho fim. Tenho etapas, sem dúvida que sim. Todos nós já morremos uma vez e não nos apercebemos disso. Quando no fim de 9 meses saímos no ventre materno da nossa mãe e até tivemos que levar umas sapatadas para oxigenar e foi-nos cortado o cordão umbilical, nós morremos para o ventre da nossa mãe. Mas nós continuamos a existir. Aliás, nós somos corretos na idade, temos a nossa idade mais 9 meses. Nós contamos a idade a partir do dia em que nascemos, saímos do ventre materno. Mas na verdade nós já tínhamos 9 meses de existência. Começámos por uma célula que se desenvolveu neste corpo que somos hoje. Então, a nossa vida começa aí e vai passando pela etapa da infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta, idade maior. São etapas. Morremos para umas e continuamos outras. A morte biológica vai ser mais uma. Só mais uma. Eu deixo este mundo terreno, limitado, frágil, para entrar na plena comunhão dos santos. Na última e definitiva etapa da vida. Que naturalmente é de felicidade, porque permaneço em Deus para sempre e, portanto, posso ver aquele que me criou. E qual é a maior alegria para o ser humano se não encontrar-se com aquele que nos criou, por amor, que nos dá a vida? Não é? Imaginai se vamos fazer uma viagem para encontrar os nossos familiares mais próximos, pois nós só estamos felizes quando chegarmos à beira deles e se lhes pudermos dar um abraço, não é? Também assim acontece. Eu acredito em Deus, porque Ele já se revelou, porque Ele deu-se a conhecer, porque Ele fez tudo por mim, abriu-me de par em par as portas da eternidade, não é? Porque naquela afirmação da paixão do Senhor, que se diz, quando o Senhor morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, não é? O véu do templo é que impedia as pessoas de entrarem no Santo dos Santos, só os sacerdotes o podiam fazer. Agora todos têm acesso, não é? Nós hoje na estrada temos um mecanismo chamado Via Verde, não é? Que nos permite passar as portagens, entrar nos parques, estacionar nas cidades, sem termos que tirar tickets e parar. Então, temos um acesso mais livre, não é? Maior rapidez. Pois Jesus veio mostrar-nos essa rapidez, abrindo-nos o caminho para a eternidade. Portanto, nós sabemos que a nossa vida não se restringe à etapa terrena, mas que tem, naturalmente, depois a grande etapa, a maior de todas, porque nunca mais tem fim, em Deus. Ver Deus face a face. Não há, de facto, alegria maior. E por isso, o grande desejo de todo cristão batizado deve ser chegar ao céu. Não passar no purgatório, mas chegar ao céu. Seremos colocados após a morte perante algum julgamento? Muitas vezes esquecemos isto, mas de facto nós percebemos que Deus é misericórdia e Ele disse-o muitas vezes, não só durante a vida terrena, mas depois nas aparições acreditadas pela Igreja, do Sagrado Coração de Jesus,
da divina misericórdia, Jesus quer exercer a sua misericórdia. Nas devoções do Sagrado Coração de Jesus diz: a minha misericórdia é como o oceano. Ora, se nós formos a uma praia e imaginarmos escoar a água toda que lá está, podemos imaginar isso, mas concretizá-lo nunca podíamos concretizar, não é? É uma missão impossível. Pois Jesus diz-nos que a sua misericórdia é assim, não tem fim. Não é? Mas depois da sua misericórdia, irá usar da justiça. Vai julgar-nos com justiça. Não é? Simplesmente usando a misericórdia primeiro, perdoando tudo o que houver a perdoar, depois a justiça é normal, é certa. Se já não temos nada, vamos ser naturalmente, vamos ser justificados. Portanto, não temos que temer a justiça de Deus. Mas, quanto ao esclarecimento do julgamento, eu vou até ler para ser mais fiel a este pensamento. Na morte, cada pessoa chega ao momento da verdade. Nessa altura, nada mais pode ser reprimido ou ocultado. Nada mais pode ser alterado. Deus vê-nos tal como somos. Comparecemos perante o seu julgamento justificador, porque na proximidade santa de Deus somos justos. Como Deus nos cria quando nos criou. Ou injustos. Talvez tenhamos de passar por um processo de purificação. Talvez possamos cair logo nos braços de Deus. Talvez, porém, sejamos tão cheios de maldade, de ódio, de rotundo não a tudo, que apartemos a nossa face do amor de Deus para sempre. Uma vida sem amor é nada mais que o inferno. Portanto, vamos já entrando nestes conceitos que são de sempre, não é? Não é? Muita gente diz, antigamente falava-se disto, agora não se fala. Temos que falar sempre daquilo que são verdades da nossa fé, não podemos escondê-las, não vamos dar outros nomes, porque não temos que os dar. Então, aquilo que o Catecismo nos diz, para ser muito claro, é que se durante a nossa vida houve esta consciência de me arrepender dos meus pecados, de perceber a minha fragilidade, de reconhecer isso diante de Deus permanentemente, pois só me resta, portanto, porque soube usar da misericórdia do Senhor, só me resta ser julgado como justo diante de Deus. Mas se durante a vida nem sempre fizemos aquela penitência que devíamos ter feito, por causa dos pecados que cometemos, apesar de perdoados, precisamos da penitência, não é? Se no fundo, se me permitem, para percebermos melhor isto, imaginemos um pecado ou uma ferida, ou um acidente. Pois quando peco, é como se fizesse uma ferida. Para curar aquela ferida, eu preciso digamos, de um tratamento, de um medicamento, de um analgésico, para cicatrizar. Quando eu peco, preciso da confissão para ser perdoado. Estão em paralelo, uma com a outra. Mas reparem, eu ao confessar-me, fiquei perdoado. Ao curar aquela ferida, eu fiquei curado. Mas ficou a cicatriz. E esta cicatriz não pode comparecer diante de Deus. Ou seja, as consequências do nosso pecado têm que ser limpas, purificadas. Daí a Igreja nos ensinar as indulgências. São graças especiais que Deus concede para nós ou para as almas do purgatório poderem purificar as marcas do pecado. Repito, uma ferida, ao ser curada, fica curada, mas fica lá a marca. Se nós quisermos, em termos de corpo humano, tirar as marcas das feridas, dos acidentes, só temos uma solução: fazer uma operação plástica, não é? Que vá refazendo os tecidos, não é? Para que eles fiquem perfeitos. A nível espiritual, só temos um meio: as indulgências, a nossa penitência, que me permite então limpar as marcas do pecado e me permite ser mais transparente para Deus. Então, nessas circunstâncias, após a morte, aquilo que me espera é ver Deus face a face.
Se não houver esta purificação toda, é Deus oferecer-me uma oportunidade do purgatório para me purificar. Mas, se durante a vida nunca houve encontro com Deus, nunca houve diálogo com Deus, nunca houve proximidade com Deus, nunca quis saber de Deus para nada, até porventura neguei a sua existência, então o que é que se passa? Muito simplesmente, após a morte, afastámos-nos de Deus para sempre. Chama-se isto inferno. Céu, ou vida eterna, é encontrar-me e permanecer com Deus para sempre. Purgatório é um tempo que Deus me oferece para me purificar e depois encontrar-me com Deus. Inferno é a ausência de Deus para sempre. O que significa sofrimento. Porquê? Porque eu sou feliz em Deus. Se estou fora de Deus, não posso ser feliz. Porque o meu lugar natural é Deus. É de Deus que eu venho e é para Deus que eu quero permanecer. Então, estas verdades de fé não podem ser esquecidas. Vamos então pedir ao Senhor a sua bênção para que todos os dias da minha vida terrena, da vida de cada um de nós possamos aproximar-nos mais de Deus. Possamos confiar mais nele, abrir o nosso coração a Deus, perceber exatamente a importância da confissão, do perdão, do arrependimento, para Deus poder trabalhar mais em mim e um dia, então, sem qualquer medo, sem qualquer limite, eu poder me aproximar de Deus para sempre e com Ele permanecer para sempre. Então vamos pedir que Ele nos dê a sua força para assim podermos caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.